Você já se sentiu perdido dentro de um relacionamento, como se aos poucos estivesse desaparecendo dentro da vida de outra pessoa? Já teve a sensação de que, por mais que se esforçasse, nunca era suficiente? Como se todo o amor que você dava fosse usado contra você? Se em algum momento você começou a duvidar da sua própria percepção, a pensar que talvez fosse você o problema, ou se passou a andar em silêncio, com medo de provocar outra explosão emocional, então talvez você tenha vivido algo mais profundo do que um relacionamento tóxico. Talvez você tenha se envolvido com um narcisista, e isso não é culpa sua. O que muitos não percebem é que o vínculo com um narcisista não é apenas emocional, é psicológico, é químico. É como um labirinto construído para parecer um paraíso, mas onde tudo o que é verdadeiro vai sendo desmontado sobre você, aos poucos. Mas há uma saída. Neste vídeo, eu vou te mostrar 5 passos para você se recuperar de um relacionamento narcisista. Com base no estoicismo, vamos transformar dor em sabedoria e confusão em clareza. Se essa ferida ainda dói, ou se algo dentro de você ainda precisa ser curado, esse é o seu momento. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e escreva nos comentários a seguinte frase: hoje eu começo a reconstruir a mim mesmo. Que essa frase seja o seu primeiro passo e que esse vídeo seja um marco no seu processo de libertação. Vamos começar. Passo número 1. Reconheça a realidade sem ilusão. A primeira chave para a recuperação é esta: ver com clareza. A maior prisão de um relacionamento narcisista não é física, nem sequer emocional, é cognitiva. É a ilusão de que você estava sendo amado, quando na verdade estava sendo controlado. É o apego à ideia de que aquela pessoa vai mudar, de que tudo vai voltar a ser como no começo. Mas, e se o começo já foi uma armadilha? E se o encanto inicial não foi amor, mas sedução calculada? O estoicismo nos ensina que a liberdade começa quando aceitamos a verdade como ela é, e não como gostaríamos que fosse. Epicteto dizia: é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Enquanto você acreditar que viveu uma grande história de amor com alguém que apenas te usava para alimentar o próprio ego, você continuará preso. Reconhecer a realidade é doloroso, sim, mas é o primeiro ato de coragem. E é nesse momento que muitas pessoas recuam. Porque encarar a verdade exige abandonar a fantasia. E a fantasia, por mais cruel que tenha sido, oferece uma falsa sensação de segurança. Você pode até lembrar de momentos bons, de gestos que pareciam genuínos, mas pergunte a si mesmo: por que esses momentos eram tão curtos? Por que você sempre acabava sentindo que estava sendo louco, exagerado, dramático? Por que, mesmo tentando tanto, você só recebia migalhas? O narcisista é um mestre em manipular a percepção da vítima. Ele distorce a realidade, cria versões dos fatos que fazem você duvidar de si mesmo. Esse processo se chama gaslighting, e ele funciona porque nos tira do nosso eixo racional. Mas o estoicismo nos reconecta com a razão. Ele nos ensina a olhar para os fatos, não para as promessas. A pessoa te humilhou? Te ignorou quando você mais precisava? Repetiu padrões destrutivos, mesmo depois de pedir perdão dezenas de vezes? Então a verdade já estava lá o tempo todo. Você apenas não queria vê-la. E tudo bem, ver agora é o suficiente. Porque a partir do momento em que você reconhece a realidade sem ilusão, você começa a se libertar. Como dizia Sêneca, a verdade nunca prejudica quem a ouve com inteligência. O primeiro passo é o mais difícil, mas também é o mais poderoso. O narcisista não teme seu grito, sua raiva ou seu choro. O que ele mais teme é que você finalmente veja quem ele é. E mais ainda,
Que você veja quem você realmente é sem ele. Respire fundo. Observe sua história com outros olhos e diga a si mesmo: eu não preciso mais viver preso à ilusão. Passo número 2. Recupere sua autonomia emocional. Uma das marcas mais cruéis de um relacionamento com um narcisista é esta. Você começa a acreditar que precisa da aprovação daquela pessoa para existir. Suas emoções passam a girar em torno dos humores dele. Você fica bem quando ele está bem. Você sofre quando ele te pune com silêncio. Aos poucos, seu mundo emocional deixa de ser seu. E quando isso acontece, mesmo depois do fim do relacionamento, é como se você ainda estivesse sendo controlado. Você acorda pensando em como ele te veria hoje. Você repassa mentalmente cada briga, tentando encontrar onde você errou. Você se sente culpado por cortar contato, como se devesse algo àquele que te feriu. O estoicismo nos ensina algo essencial. Só depende de você o que você sente. Só depende de você o que você permite. Marco Aurélio escreveu: a alma se torna aquilo com que se ocupa. Se sua alma se ocupa do outro, da memória do outro, da raiva, da falta, da carência, então sua alma está em cativeiro. Recuperar sua autonomia emocional não é apenas seguir em frente. É muito mais do que isso. É você reassumir o governo da sua mente. É fazer perguntas diferentes, como, por exemplo, o que me toca emocionalmente e por quê? O que dentro de mim ainda responde ao chamado daquele padrão destrutivo? Por que estou permitindo que minhas emoções sejam determinadas por alguém que já não faz parte da minha vida? A resposta está em aprender a fazer uma distinção fundamental. Aquilo que você controla e aquilo que não está nas suas mãos. Você não controla o que o narcisista pensa de você. Você não controla se ele vai se desculpar um dia. Você não controla se ele vai viver como se nada tivesse acontecido. Mas você controla a sua resposta. Você controla a qualidade dos pensamentos que alimenta. Você controla o que escolhe cultivar. Raiva ou serenidade, dor ou dignidade. A autonomia emocional começa com uma decisão silenciosa, mas poderosa. A partir de agora, eu não dou mais ao outro o poder de decidir como eu me sinto. Pode parecer difícil no início, e é mesmo, mas é justamente aí que você deve praticar. Em cada pensamento que vier com dor, troque por clareza. Em cada lembrança que te enfraquece, responda com consciência da seguinte forma: eu já não sou essa pessoa. Eu estou me tornando quem realmente sou. A dor não desaparece num passe de mágica, mas ela perde o controle sobre você quando você para de alimentá-la com atenção. É como se você, pouco a pouco, começasse a recuperar territórios que antes estavam ocupados. Territórios da mente, territórios do coração, territórios da alma. A liberdade emocional não é dada, ela é conquistada, e o momento de dar esse passo é agora. Passo número 3. Fortaleça sua mente com disciplina diária. Imagine por um momento um templo antigo abandonado, com colunas partidas e o teto quase desmoronando. Agora, imagine que esse templo representa a sua mente, depois de um relacionamento abusivo. Cada insulto que você tolerou, cada vez que silenciou suas necessidades, cada manipulação emocional, foi uma rachadura. A boa notícia é que esse templo pode ser reconstruído, mas ele não será restaurado com frases prontas ou com tempo passivo. Ele será reconstruído com disciplina, todos os dias, tijolo por tijolo. E aqui, mais uma vez, o estoicismo entra como um mapa. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador de Roma, escrevia para si mesmo todas as manhãs e noites, não para os outros, para ele. Ele sabia que a mente precisa de direção diária, porque se você não decide como vai pensar, o mundo decide por você. E no caso de quem saiu de um relacionamento narcisista,
Existe uma tendência natural a recair mentalmente. Você revive conversas, você pensa no que poderia ter dito, você sente saudade, culpa, dúvida. Por isso, fortalecer a mente não é opcional. É questão de sobrevivência emocional. Pergunte a si mesmo: como eu inicio meu dia? Quais são os pensamentos que alimento logo ao acordar? Eu estou deixando meu passado pensar por mim. A prática estoica propõe ações simples, mas poderosas. Escreva diariamente. Descarregue sua mente. Dê nome aos pensamentos. Escreva o que está sentindo. A clareza começa no papel. Reflita sobre o que você controla. Faça disso um exercício constante. Tudo o que foge ao seu controle, solte. Leia sabedoria diariamente, nem que seja uma frase de Sêneca, Epicteto ou Marco Aurélio. Quando sua mente se acostuma a pensar com base na razão e não na emoção, você começa a se reprogramar. Pratique a atenção. Não viva no passado, nem no medo do futuro. Viva no momento presente. Lembre-se, um narcisista vive no caos e ele quer que você também viva. Mas o seu novo caminho exige direção, e direção exige rotina. Se o narcisista instalou em você o hábito da dúvida, você precisa instalar o hábito da consciência, porque sua mente é como um músculo. Se você não exercita, ela enfraquece. Se você entrega sua mente ao piloto automático, ela volta aos padrões antigos. E o que é um padrão? É só uma estrada muito usada, mas que pode ser deixada. A partir de hoje, crie novos caminhos. Caminhos de lucidez, caminhos de força, caminhos de presença e consciência. Você não precisa se sentir pronto, precisa apenas começar. Todos os dias, um pequeno gesto de fortalecimento mental. Isso muda tudo. Passo número 4. Reconstrua limites claros e inquebráveis. Uma mente forte sem limites é como uma cidade bem construída, com as portas abertas para qualquer invasor. O narcisista não entra pela força, ele entra pelas brechas, pelas concessões que você fez para manter a paz, pelo sim que você disse para evitar o conflito, pelos talvez que você falou quando queria dizer não. Você já se perguntou por que foi tão difícil dizer basta, dizer chega? Por quê? Mesmo depois de tanto sofrimento, uma parte sua ainda se sentia culpada por cortar contato. A resposta está aqui. Seus limites foram apagados. O narcisista não apenas violou seus limites, ele fez você duvidar de que tinha o direito de tê-los. E essa é uma das maiores feridas deixadas por esse tipo de relação. A perda da autoridade sobre o seu próprio espaço. O estoicismo nos ensina que a dignidade é um bem interno. Epicteto dizia: ninguém pode ferir você sem o seu consentimento. E esse consentimento muitas vezes é dado em silêncio. Você não precisa gritar, ameaçar ou implorar para se proteger. Você precisa apenas saber onde termina o outro e onde começa você. Limites não são barreiras contra o amor. Limites são muros contra o abuso. E um muro bem construído não é feito de raiva, mas de clareza. Por isso, pergunte-se agora: o que eu não aceito mais em nenhuma circunstância? Qual é o tipo de comportamento que antes eu tolerava, mas que agora reconheço como desrespeito? Em que situações eu me calava para ser aceito? Você precisa escrever isso, nomear, definir, porque se você não conhece seus próprios limites, o mundo vai continuar ultrapassando-os. E lembre-se, limite que precisa ser explicado o tempo todo não está sendo respeitado. A firmeza nasce quando você entende que não precisa justificar sua proteção. A sua paz é sagrada, a sua energia não é moeda de troca. A sua presença não é um favor que alguém tem o direito de exigir. O limite mais poderoso não é o que você impõe ao outro, é o que você impõe a si mesmo. Nunca mais vou permitir que a carência fale mais alto que a consciência. Nunca mais vou confundir migalhas com amor.
Nunca mais vou me explicar para quem não quer me compreender. Você não precisa criar uma muralha fria. Precisa criar uma muralha consciente. E uma vez que ela está de pé, você percebe uma verdade libertadora. Quem se incomoda com o seu limite é quem se beneficiava da sua ausência de si próprio. Passo número 5. Transforme a dor em sabedoria. Até aqui você enfrentou um processo de ruptura, reconheceu a verdade, reassumiu o controle das suas emoções, fortaleceu sua mente, reconstruiu seus limites. Mas agora vem o passo mais transformador: dar sentido à dor. Porque sim, você foi ferido. Sim, houve manipulação, silêncio, culpa, esgotamento. Mas isso não pode ser o fim da sua narrativa. A dor que não se transforma se repete. Você quer carregar esse trauma como um fardo ou como um marco em sua vida? Como um peso ou como um ponto de virada? Sêneca escreveu: nenhum sofrimento é inútil, desde que nos ensine alguma coisa. A sua história, por mais dolorosa que tenha sido, pode se tornar fonte de clareza, discernimento e até compaixão. Não uma compaixão ingênua, mas uma compaixão que reconhece a dor dos outros porque aprendeu a não negar a própria. Comece perguntando a si mesmo: o que eu aprendi sobre mim que só esse relacionamento me mostrou? Que partes minhas estavam adormecidas e foram despertadas pela necessidade de me proteger? O que eu posso fazer com tudo isso que beneficie não apenas a mim, mas também outras pessoas? Transformar a dor em sabedoria é entender que o que aconteceu não foi em vão. É fazer da cicatriz um selo e não uma ferida aberta. É compreender que, embora você não pudesse evitar o que viveu, pode escolher o que fará com o que sobrou. E isso é profundamente estoico. A vida não oferece garantias, ela oferece terreno. E é nesse terreno, muitas vezes marcado por destruição, que você pode erguer algo inteiramente novo. Um você que não apenas sobreviveu, mas que compreendeu, que agora sabe o que merece, que agora enxerga os sinais, que agora reconhece o valor do silêncio, da calma, da solitude. A sabedoria nasce quando você para de lutar contra o que foi e começa a cooperar com o que pode ser. Você pode, a partir de hoje, transformar essa história em propósito. Pode ajudar outras pessoas a saírem de ciclos parecidos. Pode fortalecer alguém que ainda não teve forças para sair. Pode ensinar pelo exemplo silencioso da sua reconstrução. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se a sua mente carrega pensamentos de vingança, amargura ou autopiedade, ela continuará alimentando a dor. Mas se você escolher o caminho da lucidez, da virtude e da reconstrução interior, então sua mente se tornará sua aliada. E você deixará de ser vítima da sua história para se tornar o autor dela. A dor que tentou te destruir agora te transforma. Você não é mais o mesmo e nunca mais será. E isso é uma vitória. O caminho de volta para si mesmo depois de um relacionamento narcisista é um dos mais desafiadores que alguém pode percorrer. Não porque faltam respostas, mas porque no início falta força. A cada passo, você enfrenta não apenas a memória do outro, mas as partes de você que se perderam tentando ser amado. E ainda assim, é um caminho que vale a pena, porque ele não leva você de volta ao que era antes. Ele leva a um lugar novo, mais lúcido, mais firme, mais íntegro. O estoicismo nos ensina que o que nos acontece está fora do nosso controle. Mas o que fazemos com o que nos acontece é totalmente nosso. E hoje você teve acesso a um mapa, 5 passos. Cada um deles é uma parte da ponte entre quem você foi e quem você está se tornando. Entretanto, essa transformação só acontece se houver prática. Então me diga com sinceridade, qual desses 5 passos você mais precisa colocar em prática agora?
Qual parte da sua vida ainda está presa ao que já deveria ter ficado para trás? Quem você pode começar a ser a partir do momento em que decidir não ser mais definido pela dor? Se você sentiu que este vídeo falou com você, eu quero te convidar a não soltar sua mão agora. Porque aqui neste canal, cada conteúdo é pensado para ajudar você a cultivar uma vida mais lúcida, mais forte e mais verdadeira, através da sabedoria estoica, aplicada à realidade que você vive. Então se inscreva, ative o sino e compartilhe este vídeo com quem você sabe que precisa ouvir essas palavras, porque talvez essa pessoa ainda esteja dentro do labirinto, precisando apenas de uma inusitada atitude sua. Deixe também o seu comentário aqui abaixo, escrevendo com intenção e consciência a seguinte frase: eu escolho me libertar todos os dias. Que essa frase seja o seu lembrete. A dor pode ter feito parte da sua história, mas ela não precisa escrever o final, porque você quem é o autor. E hoje, uma nova página começa. Até o próximo vídeo.